prosseguindo no estudo da história da igreja, vamos agora ao item 18 da lição 1, o título de cristão. Para nós é de uma certa maneira, vamos dizer, um termo simples, mas o fato de usar cristão, isso tem uma origem no Império Romano, e é interessante, né? Então, botei aí Atos 11, 26 para a nossa leitura, que diz: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, de onde que vem esse termo? Eu explico. O termo cristão nesse texto é tradução do termo cristianos, que por sua vez era a junção de um termo grego, Cristo, e o sufixo latino ianos. Esse sufixo significa seguidor de, ianos significa seguidor de, pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. O sufixo é esse, ianos, né, que significa isso. Tá bom? Repetindo, seguidor de, pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. Havia os cesarianos, que eram os que pertenciam a César. Havia essa nomenclatura no Império Romano, né? Cesarianos. Haviam os herodianos, que aparecem no Novo Testamento, que eram os que pertenciam a Herodes. E assim os cristianos são aqueles que pertencem a Cristo. Entre 49 a.C. e 44 a.C., ou seja, 5 anos contando antes de Cristo, é sempre de forma decrescente, houve uma guerra civil em Roma. Roma estava dividida entre dois grandes generais, César e Pompeu. Aqueles que lutavam para o reino de César, para o reino que César fosse mantido, eram chamados de cesarianos. Os que lutavam para que Pompeu se tornasse rei eram chamados pompeianos. Os cristianos são aqueles que trabalham pelo Cristo Rei ou que lutam por ele, né? Então, esse sufixo ianos, como era usado, é interessante porque, claro, cristão, você sabe que vem de Cristo, né? Mas por que foram chamados cristãos? Em latim eram chamados de cristianos, tá bom? Aqueles que lutam por, aqueles que pertencem a, aqueles que creem em. Tá bom? O comentário prossegue. A liderança judaica chamava os cristãos de seita dos nazarenos. Atos 24, versículo 5 diz: Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Né? Ou seja, ele se tornou realmente, na visão judaica, o principal. Por essa questão, nós vimos tópicos anteriores, Saulo de Tarso debatendo em cidades que ele andava. E como ele era uma autoridade, conhecia muito, e certamente era complicado debater com ele. Eu falei que antes ele talvez tenha debatido com Estevão, apanhou. Talvez tenha debatido com Jesus, apanhou. Mas agora ele tem um conhecimento técnico e também um conhecimento espiritual, interpretando corretamente as Escrituras. E aqui uma nota, chamada de seita dos nazarenos. Muitos estudos judaicos, eles tratam os cristãos na história como realmente uma seita dentro do judaísmo, que um homem chamado apóstolo Paulo, eles falam assim, o apóstolo Paulo é que foi o problema desse grupo, o apóstolo Paulo que separou esse grupo do judaísmo, porque os nazarenos eram judeus, Jesus era um judeu. Eu já vi judeus em vídeos no YouTube falando isso, que o apóstolo Paulo teria sido o problema. E por que o apóstolo Paulo teria sido o problema? Porque nos escritos de Paulo, nós vemos claramente ele descrevendo Jesus Cristo como Deus. Ele descreve claramente isso. E também eu não concordo com ele quando ele fala que Jesus era um judeu e nunca falou contra o judaísmo. Não é verdade. Lá em Mateus capítulo 21, pode ler do versículo 40 ao 43, Jesus Cristo diz claramente, olha,
o reino vos será tirado e será dado a um outro povo que gere os seus frutos, porque vocês não geraram os frutos, vocês se desviaram. Então Jesus falou sim contra o judaísmo, que eles seriam substituídos. Mas o que eles reclamam no apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo defendeu a divindade de Jesus Cristo. E essa é uma barreira para os judeus. Até hoje, quando eu vejo os escritos judeus, eles não querem aceitar que Jesus Cristo, que o Messias seja Deus. Eles esperam o Messias como um homem. E na história, isso realmente nós vemos os grandes intérpretes do judaísmo na história. Um dos maiores intérpretes, ele viveu há cerca de 950 anos, um homem chamado Maimônides. Ele descreve o Messias como um homem comum, ele não descreve o Messias como um Deus que ressuscita, né? Um homem que Deus tomou a forma humana, morre, ressuscita e fica reinando eternamente, não. Maimônides, nos seus escritos, ele diz que o Messias, quando ele vier, ele vai reinar e que depois da morte dele, os seus filhos continuarão reinando. Então, esse homem, ele é muito lido, é um dos mais respeitados entre os judeus hoje. Então, os judeus hoje também, eles esperam um Messias humano que vai se casar, ter filho, talvez lutar, mas principalmente hoje eles esperam um Messias. O foco hoje, Jesus, o Messias, não é como aquele Messias lá do Novo Testamento. Lá eles esperavam um Messias guerreiro. Hoje, o que nós temos visto os rabinos falando, o que eles esperam, é que chegue um Messias que explique as Escrituras para eles, que interprete todas as Escrituras, ou seja, um homem que vai interpretar as Escrituras corretamente para eles, vai mostrar, ó, isso aqui é desse jeito, Isaías profetizou, vocês têm que interpretar assim. Por que, por exemplo, o servo sofredor é isso e não aquilo? Então o Messias vai interpretar corretamente para eles as Escrituras. Isso é o que eles falam. É claro que existem seitas dentro do judaísmo. Falo sempre para vocês tomarem muito cuidado que existe uma seita dentro do judaísmo chamado Hassidismo. Se você quiser anotar e pesquisar, é um espiritismo judaico. Tem até um livro escrito em português com esse título, Espiritismo Judaico. Esse espiritismo judaico, ele também está esperando o Messias, que é um Messias espírita, porque essa religião, o hassidismo, essa linha judaica, ela diz que esse Messias, ele será um homem, mas que vai alcançar uma perfeição tão grande que poderá ser divinizado e receber a adoração dos homens. Ou seja, ele está esperando o anticristo, né? Nós sabemos que assim será a profecia. Mas então, voltando, os judeus dizem que quem separou o que eles chamam de seita dos nazarenos foi Saulo de Tarso, foi Paulo, porque ele é que insistiu em pregar que o Messias era Deus, que Jesus Cristo era Deus. Eles queriam receber Jesus como um profeta, mas não aceitavam que ele fosse chamado de Deus, que acreditasse que ele também era divino, que ele era Deus encarnado. E diz a história, tem um historiador judeu, diz que esse debate ele aconteceu até no ano 160 da era cristã, quando tinham judeus querendo se aproximar do cristianismo, mas manter o judaísmo, né? Mas para isso eles exigiam, olha, vocês têm que parar de crer que Jesus Cristo era também Deus. Tem que pregar que ele era só homem, mas os escritos do apóstolo Paulo defendia claramente. Então, por isso, diz que eles criticavam e rejeitavam os escritos do apóstolo Paulo.